Fala, torcida vascaína, mais um vídeo aqui no seu canal Jack Vasco. Quero trazer para vocês aqui o porquê de que o Vasco dificilmente vai se classificar para as finais do Campeonato Carioca. Galera, Vasco não vai se classificar para as finais do Campeonato Carioca simplesmente porque ele não quer, certo? Porque ele não quer. Galera, a gente tem que fazer um exercício de lembrança. Vamos lembrar do ano passado, quando o Vasco perdeu a classificação para o Nova Iguaçu em 2 jogos com o Maracanã super lotado de vascaíno, num time infinitamente superior contra um time de baixo custo, um time nomeado aí pequeno, e o Vasco fez essa vergonha e não se classificou para as finais. Por quê? Perdeu no futebol? Não, galera. A verdade é que o Vasco está fazendo um trabalho para a Rede Globo de televisão, porque a Globo é doida para se livrar do Campeonato Carioca. Porém, quando ela sai fora do Campeonato Carioca, a Bandeirantes abraça e aí começa a ganhar e atrapalhar a transmissão aí do principal produto da Globo do início de ano, que é o Big Brother Brasil. Então a Bandeirante enche o meio de semana de jogos do futebol do Campeonato Carioca e rouba a audiência da Globo. Rouba não, rouba é modo de se dizer, mas atravessa aí fortemente o caminho da Globo na audiência com o futebol do Campeonato Carioca. Então a Globo se vê aí obrigada a voltar a comprar direitos de transmissões do Campeonato Carioca por conta da Bandeirante. E aonde entra o Vasco nessa jogada? Bem, o Vasco simplesmente é o segundo time mais relevante do Rio de Janeiro, né, perdendo somente para o Flamengo. Então os jogos do Vasco no Campeonato Carioca gera audiência em todo o Brasil, né? E quando a Globo não transmite os jogos, principalmente de Vasco, né, e de Flamengo, ela perde muita audiência. Então o que acontece? O Pedrinho, que é um funcionário da Globo, um infiltrado da Globo dentro do Vasco, porque a gente não pode esquecer que o Pedrinho estava consolidado como o melhor comentarista da TV aberta brasileira, e ele abriu mão desses status para poder ser presidente pro Vasco, apoiado por toda a cadeia de jornalistas e comentaristas da Rede Globo, certo? E ele conseguiu virar presidente do Vasco, não para poder fazer a melhor gestão do Vasco, trazer o Vasco de volta às suas origens, a disputar títulos. Não, galera, foi executar a vontade da Globo dentro do Vasco. E uma das principais desejos da Globo é tirar o Vasco do Campeonato Carioca, é usar o Vasco, né, para enfraquecer o Campeonato Carioca. E qual a melhor coisa para enfraquecer o Campeonato Carioca se não tirar uma das principais marcas das finais, certo? Desvalorizando. Vocês verem que a final do Campeonato Carioca do ano passado foi muito enfraquecida. Por quê? Que apelo ia ter Flamengo e Nova Iguaçu? Todo mundo já sabia qual seria o resultado, né, rapaziada? Então é o seguinte, agora se fosse uma final Flamengo e Vasco, mesmo a gente sabendo a disparidade entre os dois clubes, ia gerar um potencial de audiência grandioso, porque é Vasco e Flamengo, né, rapaziada? E é o seguinte, clássico, quando chega dentro de campo, muitas vezes o mais fraco supera o mais forte por conta ali da vontade, da rivalidade, da raça, da vontade de vencer. Então tudo aí pode acontecer. Agora, você abre mão da final e bota lá na final Flamengo e Nova Iguaçu, fica um jogo sem apelo, né? Um jogo sem que não atinge assim aquela coisa, não tem um apelo da rivalidade. Vocês estão entendendo? E agora vocês veem aí esse ano o Vasco jogando displicente, com preguiça, sem vontade de ganhar. Gente, isso não tem condição. Por mais que o Vasco seja um time medíocre, mas ainda é o Vasco. A disparidade, diferença de técnica do time do Vasco pro Sampaio Corrêa é um abismo de distância, né, rapaziada? Então é inaceitável o jogo que o Vasco fez ontem, se for de forma proposital, aquele jogo ruim, aquela falta de vontade. E galera,
é para não chegar nas finais, porque a gente sabe que o Botafogo, mas o Botafogo já está jogando claro, o Botafogo já não valoriza o Campeonato Carioca mesmo. Por quê? Porque o Campeonato Carioca não paga igual para todo mundo. O único time que recebe premiação, eu acho que é só o Flamengo. Os outros clubes grandes não ganham praticamente nada, certo? Eles são obrigados a disputar o Campeonato Carioca por conta da vaga na Copa do Brasil. É por isso que o Botafogo joga ali de freio de mão puxado e só disputa ali a Taça Rio para poder ganhar a vaga na Copa do Brasil, certo? O Botafogo desvaloriza as finais de forma proposital, essa que é a verdade, e quando chega nos principais campeonatos, ele já aí bota a força máxima, né? Reforça o time para poder disputar Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, agora Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai. Vocês estão entendendo? Mas o Vasco não, o Vasco é tudo feito às escondidas, é tudo feito de forma meio obscura. Eles não jogam limpo, não falam a realidade. Ao invés de vir a público e dizer, olha, nós não vamos disputar o Campeonato Carioca para vencer por conta de que a gente não é valorizado, o Flamengo é o único time que recebe premiação, o Vasco não recebe, entendeu? Por isso nós não vamos aí disputar as finais do Campeonato Carioca, mas não, diz que está disputando e joga de freio de mão puxado, entrega resultado de forma proposital, certo? E aí a torcida fica no meio disso, fica como pipa voada, sem entender, paga ingresso, enche estádio, sai envergonhado, perde ponto para time pequeno, entendeu? Vai jogar contra o maior rival e é humilhado, certo? Que é o que provavelmente vai acontecer no próximo jogo sábado contra o Flamengo. Entendeu? Vai tomar outra pancada, vai ser humilhado mais uma vez. E a realidade é que isso tudo já está acertado. Já está acertado do Vasco fazer de tudo para não chegar às finais, para desvalorizar e enfraquecer o Campeonato Carioca, né? Para poder beneficiar e fazer a vontade da Rede Globo de televisão, que é o maior desejo da Rede Globo de televisão, é acabar com esse campeonato. Ali é briga de cachorro grande. Só que no meio disso tudo, tá o torcedor do Vasco sendo humilhado. Entendeu? E ninguém joga limpo e ninguém fala nada. Galera, nós temos que fazer parar para pensar, rapaz. Começar a conseguir ler as entrelinhas. Entendeu? Porque não é possível. A gente sabe que o Vasco jogando, sabe, o que pode, ele vence o Sampaio Corrêa, ele vence o Bangu, ele vence o Nova Iguaçu, os times pequenos não tem condição o Vasco passar tanta dificuldade para ganhar desses times pequenos, a não ser, gente, que se eles estão fazendo isso de forma proposital. E rapaziada, Agora eu digo para vocês como que o Vasco vai se classificar para as finais, certo? Se o Vasco vai pegar Flamengo e Botafogo, pode ser que ele vença o Botafogo, porque o Botafogo também não quer ir para as finais, entendeu? O Botafogo também não quer ir para as finais, mas do Flamengo a gente não ganha. E como nem o Vasco, nem o Botafogo quer ir para a final, esse jogo vai ser um empate. O Fluminense vai vencer com certeza as suas duas próximas partidas, né? O Flamengo também vai aí embalar, deve terminar aí esse turno aí em primeiro lugar, vai se classificar aí Flamengo, ou Volta Redonda ou Maricá, e o Fluminense, entendeu? E o Vasco, o Botafogo vai ficar de fora, e porque eles querem ficar de fora, por motivos diferentes. O Botafogo porque o John Textor não aceita a forma de como o Campeonato Carioca é feito, certo? E também porque ele quer priorizar, usar essa primeira parte, esse mês de janeiro, como pré-temporada para o Botafogo pegar entrosamento e chegar tinindo nos principais campeonatos. Isso aí é um bom motivo que ele usa, certo? E o Vasco somente para babar o ovo da Globo, para fazer a vontade da Globo, entendeu? O Pedrinho dentro do Vasco, galera, somente é para fazer
para cumprir os desejos da Globo, dentro do Vasco. O Vasco praticamente hoje é da Globo, porque ele faz e caminha totalmente dentro daquilo que a Globo quer. Vocês estão entendendo? E não ganha nada com isso. Se pelo menos a Globo tivesse injetando dinheiro no Vasco, não. O Vasco faz tudo que a Globo quer, certo? E não ganha nada com isso. Rapaziada, vamos abrir o olho, vamos parar um pouco para pensar, para raciocinar e ver o que realmente está acontecendo. Vamos deixar de ser enganado, vamos deixar de ser bobo. Pelo amor de Deus, vamos deixar de ser bobo. Nós precisamos cobrar, rapaziada, precisamos cobrar, senão nós não vamos sair dessa situação. Por favor, ajude o nosso canal Jack Vasco, ajuda a nós crescer para a gente estar vindo aqui sempre trazendo vídeo novo, fazendo a galera pensar, fazendo a galera, sabe, ter uma visão crítica de tudo isso que está acontecendo. Tudo pelo retorno do nosso Vasco às origens de vencedor. Tamo junto, curta, comenta, compartilha e é nóis. Valeu, minha querida rapaziada.